Oi, Helena, você não tá trabalhando hoje? Tá de folga? Ah, que legal, eu tô aqui também. Tua presença. Gente, vou fazer essa live, na verdade, para ficar gravado para as meninas. Nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. Vou esperar só mais um pouquinho. Ai, Lu, que bom que você conseguiu entrar. Queria achar um efeito aqui, gente. Minha cara tá ó, peraí. Acho que eu vou deixar esse mesmo. Oi, Lívia, tudo bem? Bom, gente, então, eu tô aqui mesmo porque eu tava gravando pra mostrar pras meninas, né, que a gente fez um grupinho que chama Preciosas, que nós vamos começar a estudar junto, as mulheres da Bíblia. Mas aí eu comecei... Nossa, gente, peraí. Mas aí eu comecei a gravar e eu não gosto, sabe? Ficar gravando sozinha pra depois mandar. E eu falei, vou fazer um ao vivo. Se entrar alguém, a gente conversa. Se não entrar, depois fica gravado pras meninas assistirem. Aí, quem quiser entrar depois no grupo, tá? Nesse grupo que a gente fez, pode me chamar. E entra lá, que a gente já foi muito abençoado. Deus já usou as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Já temos alguns testemunhos legais, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre Tamar, que é uma mulher da Bíblia, né? Que foi, na verdade, a nora de Judá. E a Bíblia relata pouco não relata muito sobre ela, mas eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar, quem tiver a Bíblia aí, tá? A gente vai abrir em Gênesis 38 e vamos ler a história de Judá e Tamar. E é muito legal a história. Porque são mulheres, né, que se destacam na Bíblia, são mulheres que tiveram as suas histórias, que tiveram os seus desafios, e são mulheres que foram usadas por Deus. Então, a gente vai abrir em Gênesis 38. Abre aí, Luane, para depois você falar para as meninas lá no grupo. A Luane tá assistindo com a gente e ela faz parte das Preciosas. Deixa eu ver quem tá aqui. A Mônica, meu pai, gente. Ai. Pai, é bom pra você aprender também. Ó, então em Gênesis 38, vocês estão ouvindo bem? Alguém pode me responder? Se a música de fundo tá atrapalhando? Deixa eu ver quem tá aqui. Tá dando pra ouvir, Lu? Ah, então tá. Ó, então em Gênesis 38 é a história de Judá e Tamar. Por essa época,
Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua e casou-se com ela. Ela a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. A seu cunhado. Seu irmão, desculpa. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Sua. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, presta atenção, gente, que depois a gente vai pegar uma chave dessa mulher. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi se sentar à entrada da cidade, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com um cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Judá era o sogro de Tamar, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam ela para fora e queime-a viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou:
Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas, quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Então, assim, o que aconteceu? Resumindo toda a história. Então, Judá não fala, na verdade, pelo menos eu não encontrei, se alguém souber, né, pode falar, mas assim, eu não encontrei o nome da esposa de Judá. Só fala que que ele se casou-se com a filha de Sua. E aí eles geraram 3 filhos, né, que foi Onã e Selá. Aí o que acontece? Tamar, ela era uma cananeia. E assim, a gente vê que na Bíblia, os cananeus, eles não eram bem vistos, na verdade. Eles viviam ali nas fronteiras com Israel. E eles eram idólatras, eles eram chamados de idólatras, profanos e impuros. Baal era o deus principal dos cananeus. E o que acontece? Tamar era uma cananeia. Tamar, ela era uma mulher estrangeira. O que significa mulher estrangeira na época, né? Toda mulher que era... Minha mãe, gente. Toda mulher que não pertencia a raça judaica, ela era chamada de estrangeira. Então, aí o que aconteceu? O sonho de Tamar era fazer parte da família de Judá. E aí o primeiro filho não obedeceu a Deus, né? Não era obediente a Deus. Então, Deus o matou. O segundo filho, porque aí era assim no Antigo Testamento, né? Então, o que acontecia? O segundo filho tinha que casar com a mulher que ficou viúva para dar a descendência ao falecido irmão. Só que ele não quis isso. Então, toda vez que ele tinha relação com Tamar, ele jogava o sêmen. E isso era pecado, né? Porque ele só usava Tamar para satisfazer os desejos carnais dele. E aí, o que aconteceu? Ele morreu também. E aí, ao meu ver, né, assim, eu fico imaginando, e pela fala que a gente vê, porque tem uma parte que Judá fala que em Gênesis 38, ele fala assim que Tamar foi mais justa que ele. Então, o que aconteceu? Judá, ele prometeu o terceiro filho para Tamar, só que ele tinha que crescer ainda. Só que enquanto isso, ele falou assim pra ela: vai lá na casa do seu pai, fica como viúva, que quando Selá crescer, eu te dou ele em casamento. Só que Judá, ele ficou com medo, assim, de acontecer, porque ele tava vendo que aquilo era uma maldição. Ele não tava enxergando que os filhos dele que estavam fazendo errado e não cumprindo com o que tinha que ser feito. Na cabeça dele, ele achou que Tamar que estava errado e estava trazendo maldição para a família dele, quando na verdade era o contrário, né? Só que aí o que aconteceu? Tamar, ela voltou para casa dos pais como viúva. E naquela época, a viúva, ela não era bem vista. A viúva, ela não tinha voz em nada, né? Você viu que fala até das vestes de viúva. Então, ela tinha as vestes de viúva. Ela não era bem vista. E ela ficou lá, aguardando. Só que quando ela ficou sabendo que Judá ia chegar na cidade, ela
se vestiu como prostituta e engravidou do sogro, porque ela queria de todo jeito fazer parte da família de Judá. E quando ele descobriu que o filho era dele, ele falou que então não era para matar, né? Porque naquela época, quando acontecia essas coisas, a mulher ela era queimada viva, que foi isso que ele pediu para fazer com Tamar. Mas aí quando ele descobriu que o filho era dele, ele falou que não era para fazer isso. E na Bíblia fala também que ele não se deitou mais com Tamar. Então deixa bem claro isso pra gente. Depois que ele descobriu que ela era a nora dele, né? Então, o que acontece aqui? Tamar, a gente percebe o quê? O que a gente percebe? Ela entrou em desespero, né? Ela agiu com muita... Ela quis fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Essa foi a verdade. Não sei se alguém percebeu alguma outra coisa. E Tamar, ela gerou o neto de Jacó, que deu origem à linhagem de Davi e Jesus. Por quê? O que acontece? Tamar, ela teve gêmeos, né? Igual a gente viu na Bíblia, nessa passagem que eu li. Então, ela teve gêmeos. Aí, o que eu anotei aqui? Que Tamar significa palmeira. Tamar era um nome comum em Israel, tanto que tem outras Tamar, acho que tem, não sei, eu li já mais sobre uma Tamar na Bíblia, não sei se tem mais, mas eu sei que essas duas existem na Bíblia. E tem uma outra que é filha e neta de Davi, que também tiveram esse nome, tá? Então a Bíblia ela fala pouco sobre Tamar, e aqui em Gênesis 38, ela enfatiza bem a vida conturbada que aconteceu tudo isso na família de Jacó. E assim, eu fico pensando, o que aconteceu? O que a gente pode trazer para os dias de hoje? Às vezes, a gente, por procurar ser aceito em outros lugares, aceito por pessoas ou por lugares, a gente esconde a nossa verdadeira identidade. Porque o que Tamar fez? Ela estava com as vestes de viúva, ela tirou as vestes de viúva e colocou as vestes de prostituta. Porque, de certa forma, ela queria ser aceita, né? Ela queria entrar para a família de Jacó de qualquer jeito. Então, ela se submeteu a tirar as vestes de viúva e colocar as vestes de prostituta para se deitar com seu próprio sogro e conceder um filho. Então, a gente vê que muitas vezes, assim, trazendo para nossa vida, muitas vezes a gente quer fazer justiça com a nossa própria mão, não é? A gente esquece, né, que Deus é o nosso juiz, que Deus que cuida de nós está sobre todas as coisas. Mas, o que nós vemos? Nós vimos aqui. Tamar, apesar de tudo isso, ela teve um fim ruim, ela não foi abençoada. O que aconteceu? Não. Por quê? Deus, ele tinha um propósito, né? E o que aconteceu? Através de Pérez, que foi um dos filhos de Tamar, ela foi incluída na genealogia de Jesus. Então, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela errando, mesmo ela fazendo tudo o que ela fez, e ela também sofreu muito antes disso, porque você imagina, ela foi prometida para o primeiro filho, aí ele desobedeceu, ele morreu. Ela foi prometida para o segundo filho, ele desobedeceu e morreu também. Ela foi prometida para o terceiro filho, que nunca chegou, e ela ficou como viúva. Então, com certeza, ela sofreu muito em tudo isso, né? E aí, ela querendo, né, fazer justiça com a própria mão, fazer o que aconteceu, mesmo assim, Deus teve misericórdia. E nessa outra parte de Deus ter misericórdia e mesmo assim ela ser incluída na genealogia de Jesus, a gente vê que salvação não depende de méritos humanos. Que para Deus usar alguém
não depende de méritos humanos, não depende se a pessoa fez o certo, fez o errado, fez com as suas próprias mãos ou não fez, porque quando ele quer mostrar algo, quando ele quer usar alguém, não importa o que aconteça, ele vai fazer. Mesmo tudo sendo, mesmo ninguém acreditando, ele vai fazer. E o que acontece? Uma estrangeira entrou para a genealogia de Jesus, e não só ela, Ruth também era estrangeira, Raabe era estrangeira. Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas. E no Antigo Testamento tinha muito isso, né? Porque os cananeus eram vistos assim, as estrangeiras, as viúvas, né? Não tinha voz, não tinha papel de destaque. Mas não, o que ele fez? Ele tornou o improvável possível, o impossível possível aos olhos daquele povo ali. E Tamar entrou para a genealogia de Jesus. Olha que honra, né? E aí o que acontece? Eu até anotei aqui que muitas vezes nós nos sentimos como estrangeiros, né? Nós nos sentimos como diferentes, como rejeitados, como sozinhos. Nós nos sentimos perante, às vezes, uma sociedade que nos cobra algo que a gente não quer fazer, ou a gente tem que fazer algo para ser aceito naquele lugar que vai contra os nossos princípios, contra o que a gente acredita, porque foi isso que aconteceu com Tamar, né? Ela tinha uma identidade, né? Com certeza ela tinha uma identidade, mas por ela querer ser aceita, por ela se sentir mesmo como estrangeira que ela era, ela como que diz? Ela se... não sei a palavra que usar, mas assim, ela se sujeitou a se vestir como prostituta, a deitar com o próprio sogro. Será que isso foi fácil para ela? Se a gente pensar por esse lado. Porque ela quis fazer justiça, né? Com as suas próprias mãos. E aí ela tirando as vestes de viúva, ela se vestindo como prostituta, ela se deitando com o sogro dela. Como será que foi isso? Ela quis ser aceita de qualquer forma. Ela se sujeitou para ser aceita. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia dela, porque tinha um propósito através da vida de Tamar. E em Cristo, né, na verdade eu anotei aqui que em Cristo a graça de Deus alcança todas as línguas, povos e nações. Não importa quem seja, de onde vem, qual foi a família, os antepassados, não importa. Jesus está aqui para todos, né? Deus é o Senhor de todos aqueles que quiserem. E muitas vezes as pessoas falam assim: não, aquele ali eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, ou aquela pessoa não vai para o céu porque é assim, assim, assado. Mas não, Deus ele veio para todos, basta a gente querer, basta a gente aceitar, né? E descobrir a nossa real identidade. Porque, só que assim, descobrindo a nossa real identidade, nós não podemos querer ser aceitos em todos os lugares. Porque para você ser aceito em determinado lugar, você vai ter que tirar as suas vestes de filho de Deus, de filha de Deus, e colocar outras vestes, né? Que é vestes do mundo, vestes de mentiras, vestes de sociedade que diz uma coisa e a gente acredita outra, outras vestes para ser aceito. Mas até onde que compensa? Porque vai ter o juízo final, tem o céu, tem o inferno. Então até onde compensa a gente tirar as nossas vestes de filho de Deus para ser aceito, né? Até onde compensa isso? Até onde a gente vai para ser aceito e não ser conhecido como estrangeiros? Até onde isso compensa? Isso custa a nossa salvação e é muito sério.
E eu anotei aqui que Judá, ele mentiu para Tamar, né? Porque ele falou que Selá ia ser dado para ela em casamento. Só que ele não ia fazer isso. Então ele mentiu. Por isso que ele fala aqui em Gênesis 38 que Tamar foi mais justa do que ele, né? Porque ela fez qualquer coisa para honrar, né, o primeiro marido dela e dar descendência e se fazer parte da família de Judá. E Judá mentiu, porque Judá não ia dar o filho Selá para ela. Então, assim, quantas vezes nós queremos fazer parte de algo, ser parte de algo que não nos cabe ali? Porque Deus tem algo melhor pra gente, Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Mas quantas vezes a gente quer fazer parte daquele lugar, daquelas pessoas, e aí a gente troca as vestes, né? Tira as nossas vestes de viúva e coloca a nossa veste de prostituta. Porque é isso que acontece, né? Comparando com a história de Tamar. E Tamar ocultou sua identidade para ser aceita. Então, que a gente não venha ocultar mesmo a nossa identidade para ser aceitos, né? Porque a nossa identidade está em Deus, tem que ser em Deus. Eu tô até lendo um livro aqui, que é esse daqui, ó, que chama A Sua Real Identidade, Como Viver o Seu Propósito e Realizar os Seus Sonhos Apesar do Seu Passado. Então é muito sério, né? A gente precisa ter a nossa identidade firmada em Cristo. E a única coisa que a gente tem que se preocupar é ser aceita pelo Senhor. E isso é o que basta, né? E aí eu anotei aqui que para Deus não existe estrangeiros. Tamar foi chamada de justa. Apesar de tudo, ela foi chamada de justa. E ser estrangeira no Antigo Testamento era ser vista como ameaça, era viver ameaçado. E se a gente trazer hoje, né, muitas vezes, ser cristão, né, ir a favor da palavra de Deus, os nossos princípios, é também viver sobre ameaças do mundo. Mas é melhor nós sermos ameaçados pelo mundo do que não ter a nossa casa, que é a vida eterna. Porque aqui é uma passagem, né? Aqui é uma passagem e a nossa casa realmente é na vida eterna. E aí eu anotei, já falei, mas eu vou falar, né? Estrangeira é toda mulher que não pertence à raça judaica. Os judeus, eles acreditavam que milagres não poderiam acontecer com os não-judeus. Então é muito doido de pensar isso. Hoje ainda a gente vive, né, em uma sociedade, em um mundo que acredita que só a minha igreja que acontece milagre, só aqui que você vai ver milagre, mas não, né? Porque os judeus, eles acreditavam que só acontecia milagre com eles. Mas se a gente vê aqui, foi um milagre que aconteceu com Tamar, Raabe, Ruth, que eram também estrangeiras. Então, Tamar, ela agiu no desespero, que nós venhamos a não agir no desespero, né? Que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento de que Deus é que tem que falar conosco, falar nos nossos corações, que os nossos sonhos, as nossas vontades estejam alinhadas com o Senhor, que nós possamos ser mulheres virtuosas, mulheres sábias, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, né? E que nós não venhamos a ser como as mulheres do mundo mesmo, né? Que nós possamos viver para Cristo. E eu falei aqui também que Judá viu Tamar como causadora de desgraça, quando na verdade foram os filhos dele que errou, né? E viúva sem filhos, naquela época, era uma posição fragilizada na sociedade.
Então, assim, eu falo que a história de Tamar nos dá várias interpretações, porque o que hoje a sociedade fala que é uma mulher, né? É uma mulher que fala muito as mulheres empoderadas, as feministas, que mulher tem que ter o mesmo direito que os homens, isso e aquilo, mas não é isso que a Bíblia nos traz, né? E aí eu já falei, né, que Tamar, ela quis fazer justiça com suas próprias mãos. Ela não conseguiu esperar. E através de Pérez, Tamar foi incluída na genealogia de Jesus. Não foi a única estrangeira que teve Ruth e Raabe. E seria pouco provável ter qualquer papel de destaque se não fosse por Deus. A salvação não depende dos méritos humanos, a salvação ela é individual e ela já é dada para aqueles que aceitam a Jesus. E muitas vezes nos sentimos como estrangeiros mesmo. E através de Tamar nós vemos que a amplitude da graça de Deus, né? Porque apesar de tudo que aconteceu, de tudo que Tamar fez, Deus teve graça. E a graça, ela é de graça. Então, nós vemos a amplitude da graça de Deus através da história de Tamar. E ela sofreu, né? Quando soube que teria que se mudar e teria que ser vista como viúva e tudo mais. Muitas vezes a gente sofre também, né? Mas a gente tem que se lembrar onde está firmada a nossa identidade, que é em Jesus Cristo. E é isso aí, depois eu até deixei aqui, vamos ver, Mateus 1:3, o que fala? Paga tudo por você, mas eu sei que... Aí aqui em Mateus 1:3 mostra, aqui ó, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então, Tamar entrou para a genealogia de Jesus. Isso é muito doido, né? De saber. E 1 Crônicas 2:4. Aqui, 1 Crônicas 2:4, Tamar, nora de Judá, deu-lhes os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Então, são as partes que falam, né, de Tamar na Bíblia. E depois em Ruth 4:12, que Ruth também foi uma estrangeira. Depois a gente vai falar um próximo, mas aí eu acho que eu vou fazer com as meninas mesmo pelo Zoom. Em Ruth também foi uma estrangeira e teve uma história maravilhosa que a gente aprende muito. Então, em Ruth 4:12. Ruth é um livro bem curtinho, né? Ruth 4:12 fala assim, ó: e com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então, além de tudo, a história dela, ela é comparada como uma história, uma geração abençoada, né? Pela graça de Deus, pela amplitude da graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós somos depravação total. Né? Paulo mesmo diz que a gente faz aquilo que a gente não quer fazer e a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então é realmente só a graça nas nossas vidas. E é isso. Queria falar sobre Tamar mesmo, deixar gravado também para as meninas preciosas. Então você que assistiu esse vídeo, que quer participar desse estudo bíblico das mulheres da Bíblia, me chama, a gente coloca você no grupo para você aprender junto com a gente, né? Mulheres preciosas,
a descobrir mais sobre as mulheres da Bíblia, o que elas têm de diferente, de igual a gente. Acaba que sempre uma ou outra se identifica com determinada mulher. Que Deus abençoe a todo mundo em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale em nossos corações e que nós tenhamos a nossa identidade firmada em Cristo e que a gente não venha esconder essa identidade de ninguém, porque viver para Cristo é muito melhor do que viver para o mundo, porque aqui nós estamos de passagem, a nossa casa é na vida eterna. Um beijo e Deus abençoe, gente!